Estamos ao vivo. Vamos ver, esperar o pessoal entrar. Eric não está aqui. Oi, pessoal. Eric foi resolver um problema pra tia. E assim, foi super de última hora. Ele começa as lives 9 horas. O pessoal começou a entrar lá no meu Instagram pra perguntar cadê a live, cadê a live. E aí eu resolvi entrar pra não deixar vocês órfãos. Obviamente estou despreparada pra live, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho, orar. Paz, Jéssica. E se vocês quiserem mandar perguntas, e aí a gente pode fazer assim também, vai ser interessante. Tá tudo bem sim, só que Eric foi resolver um problema pra tia. Essa última semana aconteceram assim muitos imprevistos. E eu sei que é porque eu acredito que vai ser uma bênção muito grande essa viagem. A gente vai para Goiânia, vamos conhecer Dr. Jorge, espero que a gente consiga conhecer também a família dele. Não sei como vai ser a dinâmica lá, né? Mas estamos muito felizes por isso. E como eu falei, assim, vocês não têm noção de como foi essa semana. Foram muitos imprevistos. E aí agora teve mais um, e Eric tá lá, né, ajudando a tia, resolvendo, enfim. Alguém perguntou quantos dias nós vamos passar lá. A gente não vai ficar muito tempo por conta do trabalho, né, porque não dá. Vamos ficar na casa de uma amiga da nossa família, graças a Deus. Vai ser muito bom revê-la. A gente vai amanhã, de madrugada, chega lá na quinta noite, o evento é na sexta, é o encontro, né, com o Dr. Jorge, do Formação. Aí no sábado a gente vai descansar e no domingo a gente já volta, já começa a voltar, né? E aí na segunda acredito que a gente já tá aqui em casa. Como foi pra você o seu deserto? Você sentia falta do Eric? Não, eu não sentia. Eu sentia falta da rotina depois de um período, porque tem aquele primeiro período que você não quer nem ouvir falar da pessoa, né? Você tá com muita raiva e enfim. E depois desse período, eu comecei a sentir falta dele como meu amigo. A gente é muito parceiro e a gente sempre foi muito parceiro. E eu comecei a sentir falta disso e comecei a me reaproximar dele. E aí, com isso, eu queria conversar tudo, inclusive sobre o que eu estava vivendo. E eu acredito que pra ele... eu sei que para ele isso foi muito doloroso, mas o Senhor foi acalmando o coração dele, né? Esses dias me pediram para eu perguntar para ele o que ele fazia quando a saudade apertava muito. E assim, como vocês sabem, ele não ficava no meu pé, ele não ficava me mandando mensagem, ele não pedia pra voltar, ele não fazia esse tipo de coisa. E aí ele ficava aguardando eu falar, né? E quando a saudade apertava muito, ele orava, que era o que ele tinha pra fazer, que não é pouco, né? Mas às vezes quando a gente não vê o processo, o que tá acontecendo e a ansiedade do dia a dia, né? Acaba que deixa a gente muito angustiado e acha que o tempo não tá passando, nada tá acontecendo. Mas, gente, quando você planta uma semente, você precisa confiar que lá dentro, embaixo da terra, no lugar onde você não vê, existe a germinação e existe o processo, né, daquilo acontecer. E aí você continua, você rega, você espera... E você aduba, e você
escura ali, não dá pra você ficar mexendo e abrindo pra ver o que tá acontecendo, porque senão você atrapalha o processo. E daqui a pouco ela vai começar, vai brotar, e aí vai dar uma folhinha e outra, e vai crescer. Isso foi o que aconteceu. Eu comecei a me aproximar, e aí eu falava umas coisas, e eu fui dando pequenos sinais, assim, muito sutis de que algo ia acontecer. E essa metáfora para mim é muito, muito importante, porque assim que eu voltei para casa, naqueles 2 primeiros meses que eu não tinha voltado ainda para Eric, o Senhor falou muito comigo em sonhos, e tiveram vários sonhos de plantações, assim. E logo depois que eu voltei, eu tive um outro que foi muito mais escancarado, assim, sobre essa metáfora. Então eu sempre uso essa metáfora quando alguns conversam lá comigo no direct. Eu falo, vocês precisam aguardar o tempo do processo. Quando eu voltei para casa, que ele viveu o deserto dentro de casa por 2 meses, eu continuei no meu processo. E logo depois, porque quando eu pedi a aliança de volta e falei, eu quero voltar, eu vou escolher isso, eu tinha vindo com uma bagagem muito ruim, muito pesada. Então eu continuei. E assim, e a gente vai continuar até o fim, né? Mas vai ficando mais leve. Teve coisas, obviamente, que eu não partilhei com o Eric, porque eu já tinha feito a minha escolha. Então eu me segurei naquela escolha, que era Eric, e segui. Mas o processo ainda estava acontecendo. E era tempo de eu aprofundar as minhas raízes, de crescer, de ficar um pouco mais forte. E é isso. E é assim, é sempre. Então, não é que voltou e agora já tá tudo perfeito e tá às mil maravilhas. Tudo que eu queria era que voltasse. Então agora eu não tenho mais nenhum tipo de problema, entre aspas, né? Não, o processo ele vai continuar, tanto para você quanto para o seu cônjuge. O processo continua para Eric, o processo continua para mim. Óbvio que as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, porque a gente vai ficando mais maduro, né? Mas é isso. Eu vou lendo aqui. De jeito nenhum. Isa, hoje alguma mulher mandou mensagem no WhatsApp pro meu esposo. Ele tava junto comigo e não respondeu. Vi agora que apagou. Devo perguntar quem era? Estou no pós-desejo. De jeito nenhum. É isso. É um processo. Confie no processo. Se você perdoou seu marido, você está disposta, né? Você voltou, reconciliou agora com ele. Você precisa agora, nesse momento, ainda mais amar e continuar amando ele incondicionalmente. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu logo depois que a gente voltou. Logo depois que a gente voltou, bem naquele início, como eu tô falando, é um processo. Eu não voltei já com a cabeça, nossa, agora eu sou esposa e assim, cristã e com esses pensamentos. E não, eu voltei ainda um pouco bagunçada, ainda tinha algumas coisas para colocar no lugar, mas eu voltei com uma decisão, que agora eu estava com o meu marido de novo, com a minha família. Mas enfim, nós temos o Instagram um do outro no celular, né? E aí, na verdade, eu acho que ele nem viu no Instagram, no celular, no aparelho dele, ele viu o meu aparelho. Eu tava deitada no colo dele, no sofá, e tava ali, rolando o Instagram, e apareceu uma notificação de uma pessoa que eu tinha me relacionado atrás, né, no período de deserto. Mandou um emoji, eu não lembro bem, essas coisas apagam da minha memória de verdade, assim, graças a Deus. E aí eu lembro que ele ficou bravo e chateado, não me lembro o que ele falou, mas ele ficou bravo. E na hora, eu sou sanguínea, e assim, há um ano atrás ainda mais imatura, ainda estou no processo, né?
E aí eu respirei e falei, eu não tenho como te responder agora, porque no ímpeto, né, você acaba falando, o sanguíneo, ele fala umas coisas assim, machuca muito. E ele, enquanto ele tá fazendo isso, ele já tá pensando ali que ele precisa fazer não sei o que, não sei o que. Enfim, eu estou nessa live assim, pensando, mas tentando ficar aqui, mas tô pensando na mala que eu tenho que fazer pra viajar amanhã, enfim. Eu peguei e falei pra ele, olha, eu vou ali, eu vou tomar um banho, eu não tenho como te responder agora, porque não dá. E aí fui pro banheiro e falei, Senhor, me ajuda, porque assim, a gente teve um período já na fase de, antes de separar ali, que tinha muito isso do ciúme e isso me incomodava, porque eu nunca tinha dado motivos, né, até então. E aí eu fui pro banheiro e falei, Senhor, me dá sabedoria para que eu fale da melhor forma e para que isso não vire uma discussão, não vire uma briga, porque agora estamos em uma nova fase. Daí eu voltei pra sala, já tomada banho, limpa, cheirosa, mas calma, e falei pra ele assim, meu bem, você continuaria comigo se eu te traísse hoje? E daí ele falou, sim, claro. Eu falei, eu também. Se você me traísse hoje, eu continuaria com você. Então, eu não tô entendendo o motivo da sua chateação com relação a isso aí que eu acabei de receber. E aí ele pediu perdão. Ele realmente não. E aí depois, ok, passou. E foi a única vez que aconteceu algo relacionado ao passado no pós-separação, né? Assim que a gente voltou, nós fomos aconselhados por Abner pra passar um dia, assim, que foi um dia que a gente ficou no quarto trancados, só falando sobre o que tinha acontecido nesse período de deserto, que estávamos separados. E depois disso, só teve essa vez e pronto, acabou. Então, não tem por que você ficar futucando o celular do seu marido. Nossa, ele voltou, glória a Deus, agora confie no processo. Eu fiquei um tempo, eu não tinha bloqueado as pessoas que eu tinha me relacionado. E eu não entendi aquilo como uma coisa ruim. Então, seu marido, ele não entende ainda. Ele está ainda no processo, entende? Então, eu achava que aquilo ali... Nossa, não, eu escolhi isso aqui. Eu posso continuar uma amizade, Eu ainda tinha essas ideias um pouco malucas. Mas o que Eric, ele entendeu e ele absorveu? Que ele não era o meu mentor. Ele não era meu mentor, ele não era meu terapeuta, ele não era o meu pastor, ele não era meu pai, ele não era meu líder. Ele é o meu marido e ele estava ali para me amar e para cumprir com o papel dele de marido. Então, você não é a mãe, você não é a mentora, você não é a terapeuta, você é a esposa. Eu sou muito segura, exatamente por isso não consigo confiar. Então, Cris, perdão, que não dá pra ficar falando o nome, né? Então, com questão à insegurança, você precisa entender que essa sua insegurança, na verdade, esconde um pouco de egoísmo ou de autorreferência. Porque se eu... E de outras coisinhas assim lá de trás. E eu tô falando de uma forma para que você entenda com muito amor o que eu tô querendo falar. Você precisa saber quem você de fato é e quem você de fato é em Cristo. E que a sua segurança não é no amor do seu marido para com você apenas, né? Que é muito bom você ser amada, mas quando você entende Cristo e o amor dele, e quem é você nele, uma nova criação nele, amada, completa, perfeita, igreja, noiva dele, né? Você não se preocupa muito com o que você vai receber, sabe? Você começa a compreender que você precisa ser capaz de amar até aquelas pessoas que não conseguem fazer isso por você. E você faz sem esperar nada em troca. Lógico, com o seu marido é totalmente diferente. Mas você assumindo o seu papel de esposa, quando a gente faz isso, consequentemente o outro faz. Ele começa a assumir o papel dele de marido. Isso é uma consequência assim, natural, mas que ela leva um tempo. Teve uma coisa eu não sei se vocês
assistiram a live de Cássio Coelho sobre feminilidade lá no Instagram dele. Pelo amor de Deus, todas as mulheres que estão aqui, pastoriza, todas as mulheres que estão aqui precisam assistir essa live. E aí na live ele fala, não tem como você mudou agora, você tá servindo agora, você tá tomando seu papel agora. Você fez de uma forma, no meu caso, né? Eu fiz de uma forma durante 7 anos no meu casamento. E eu tô começando a mudar agora. E aí você quer que agora, exatamente agora, ele também mude. E não é assim. Se todos os dias eu pego essa caneta, durante anos e anos, eu pego essa caneta e coloco aqui. Daí hoje eu falo, não, hoje eu vou começar a guardar ela ali. Amanhã, eu já sei, eu tô guardando ela. Amanhã eu vou vir buscar essa caneta no mesmo lugar de antes. Todos os dias eu fazia isso, entende? Então, é realmente um processo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, marido continua escondendo o celular, mentindo. Como acreditar que vai ter mudança em Cristo? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu não acreditava que Eric tinha mudado. Eu não acreditava de jeito nenhum. Falava, não, tá se passando de bom moço, era o que ele sempre fazia, porque ele gosta de passar essa imagem, que ele é bom e tal, que não sei o que. Isso aí é só fachada. É porque ele quer limpar a imagem dele, porque eu espalhei pra todo mundo, né, o que ele tinha feito. E aí, até pra reafirmar aquilo que eu queria, que era não voltar. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava manchar a reputação dele, para que se um dia eu pensasse na possibilidade de voltar, eu não tivesse a coragem de fazer isso, porque eu tinha falado para todo mundo que ele era um crápula, né? Assim, isso por baixo, é quase um elogio pelo que eu falava dele. E aí eu não acreditava de jeito nenhum. Quando eu comecei a conviver com ele, nesses 2 meses, o Senhor falou no meu coração. E eu não entendia que era o Senhor, mas já era o Senhor falando no meu coração. Se você, em tão pouco tempo, mudou tanto para pior, né? No meu caso, por que ele não mudou também? Então, gente, as pessoas mudam de fato. Só que o que acontece? Vocês olham muito para o que está acontecendo aqui, olha. E aí eu olho para a circunstância e eu acredito naquela circunstância. Porque eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço. Só que essas coisas, elas são muito moldadas, às vezes, pelo inimigo. E o inimigo, ele tem um interesse em terminar de destruir sua família, né? Ele investe nas famílias para que elas sejam destruídas. E não é um plano, assim, pequenininho, só na sua casa, porque você é importante, não. É um plano muito maior. E a gente depois pode conversar sobre isso mais profundamente em outras lives, não sei, a gente pode conversar um pouco. Mas, enfim, ele investe e ele é como se fosse um ilusionista. Ele começa a produzir coisas para que você acredite naquilo. E você olha para aquilo e confia naquilo ali e coloca a sua fé naquilo. Você acreditar que o seu marido é incapaz de mudar é só apenas a sua, mais uma confirmação da sua incredulidade. Porque eu vou falar uma coisa pra você. No início do meu casamento, a minha fé era no medo. Eu tinha tanto medo que ele me traísse que eu produzi isso. E eu não tô falando, nossa, a culpa foi toda minha. Não, mas a minha fé nisso produziu sim. Então a maior parte, sim, da culpa foi minha. Eu falava tanto, nossa, se eu sonhar que você tá me traindo, eu termino. E eu falava tanto nisso. E não só com relação a isso, mas eu tinha medo também de Eric perder o emprego. Ele perdeu o emprego várias vezes. De tanta fé, de tanta energia que eu colocava naquilo. O nosso medo, ele também é um tipo de fé. Só que é uma fé no ruim. E aí as coisas acontecem. Porque o que existe? Existe
como se fosse uma lei. A fé é uma lei que rege, né? Como a gravidade é uma lei, enfim. E ela funciona para as duas coisas, né? Se eu tenho fé, se eu tenho tanto medo e eu coloco toda a minha energia naquilo ali, é óbvio que vai acontecer. É óbvio que vai acontecer. E isso eu não tô falando sobre pensamento positivo, nada disso não, vocês sabem, né? Tô falando de fé mesmo, de fé de verdade. Enfim, vamos lá, se eu acho mais alguma coisa aqui. A live tá no Instagram do Cássio Coelho. Eu achava assim, que estava feliz. Como ser mais feminina. Nossa, gente, é muita coisa pra entrar aí, né? Mas vamos lá. Se arrumar um pouco mais. Olha, são coisas simples, mas é porque a gente não presta atenção. Mas olha, a mulher, ela tem um poder de ser delicada, cuidadora. Mesmo que você seja na sua feição menos delicada, você consegue trazer isso, porque nós fomos criadas para isso. Então, preste atenção no formato do seu corpo, em qual tipo de roupa que te favorece, cores, andar ordenada, né? Unhas limpas, né? São coisas simples. Falar a forma que fala, não fala muito palavrão, não fale tão alto. E isso a gente vai treinando. E essas coisas são legais, são importantes, porque mesmo que você pense que é uma coisa boba, mas se você faz repetidas vezes, isso melhora, assim, na sua vida no geral. Você começa se arrumando, daqui a pouco sua casa tá impecável, daqui a pouco você tá mais produtiva no trabalho, ganha, enfim. Mas assim, é um assunto que dá pra gente aprofundar muito mais. Muito mais. Qual a diferença então para o contato zero e silenciar para deixar o Espírito Santo agir? Eu não entendi muito bem. Olha só, o contato zero é complicado, porque, por exemplo, se Eric estivesse fazendo contato zero e eu falasse com ele, ele ia me ignorar. Isso ia nos afastar muito mais. E talvez se você faz um contato zero, dá um gelo e tal, que às vezes a mulher quer fazer isso, o cara até pode voltar, mas ele volta por ego, né? Porque ele quer dizer, não, agora você não quer mais, então agora eu quero. E aí não volta por constrangimento de amor, você também não exercitou isso, então você também não vai estar pronta. É como o Eric fala, não é um deserto, é uma escola, né? Quando você está disposto a servir, quando você se deixa a malinha do egoísmo lá, quando você começa a fazer esse tipo de movimento, você aprende muito, muito. Então, se você simplesmente falar contato zero, sei lá, não vou falar mais e vou deixar e tal, você não tá exercitando nada. Agora sim, é porque tem que ponderar, né? Você não faz contato zero, porque não é interessante. Mas você também não fica ali enchendo o saco toda hora, mandando mensagem toda hora, falando que ama toda hora, falando, olha, eu não vou desistir, não sei o quê. Isso não é pra ser dito. Não é pra ficar fazendo poeminha de amor. Tem uma coisa que a Abner fala que é genial, mas Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá declamando poemas para a humanidade. Não! Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho numa cruz. É uma ação. Amar é ação, é serviço, é entrega. Não é você ficar falando toda hora. Isso irrita a pessoa. Você toda hora manda mensagem, toda hora buscar um assunto pra falar com a pessoa, Meu Deus, se Eric fizesse um negócio desse, ia ter demorado uns 3, 4, 5, sei lá quantos anos esse deserto. Não ia ter voltado, de jeito nenhum. E assim, você tem que conhecer também o seu cônjuge. Nossa, se você foi casado com ele, você conhece ele, você sabe o que ele gosta. Você acha mesmo que
Ele gostaria de você ficar ali toda hora falando com ele. Toda hora, toda hora. E vocês precisam pensar um pouquinho também com a cabeça do cônjuge. Eu tava lá, eu tava vivendo minha vida, eu tava aproveitando, achando que tava feliz, achando que tava me encontrando, conhecendo outras pessoas, naquela adolescência tardia, né? E você acha que se me oferecesse uma coisa diferente daquilo, daquela droga ali, ia me interessar naquele momento? Se você precisa ser estrategista. E porque essa semana, acho que foi hoje, mandaram uma pergunta lá para Dr. Jorge. Por que os líderes religiosos desaconselham a restauração? Porque é complicado orientar. Às vezes é chato, é desgastante, é um trabalho você ficar ali. Quase todo dia a gente fala as mesmas coisas. Mas é porque quando você tá dentro de uma situação emocional tão complexa e que envolve você e a sua família, que é algo tão importante, às vezes você realmente não consegue entender, porque não é a razão que está funcionando ali naquele momento. Então precisa de alguém para estar ali orientando. E às vezes um líder, um pastor, eu vou falar mais da igreja dos evangélicos, porque é o meio que eu vivo. O pessoal desaconselha, o pessoal fala que tudo bem casar de novo, enfim. O pessoal não tem paciência, eles não estão, eu vou falar assim, bem, eles não estão nem aí. Porque também não acreditam, nem tem fé. Eric ouviu muito, que eu não voltaria de jeito nenhum, de tanto que eu falei também, né? As pessoas acreditavam. Enfim. Não sei se ele chegou ou se a porta abriu sozinha, mas alguma coisa aconteceu aqui. O nome da pessoa é o Cássio Coelho. Vamos ver. Gente, aí, vocês não acreditam que eles mudaram. Mas daí quando eles falam que amam, vocês também não acreditam? Não. Em coisa boa você acredita, né? Pelo amor de Deus. Se ele tá lá de férias... Eric chegou. É bom que ele entra. Se ele tá lá de férias com outra mulher, mas ele manda mensagem e fala que lembra de vocês dois, pelo amor de Deus, é óbvio que ele lembra. Se ele não lembrasse, ele ia estar falando com você? Se ele estivesse aproveitando o máximo lá com ela, você acha que ele ia lembrar de você? Gente, e outra, aproveita que ele fala, ele verbaliza isso. Eu jamais, mesmo que se eu pensasse nisso, eu jamais falaria pra Eric. Pode deixar, farei mais live sim. Eu achava que eu era feliz. Me considerava feliz, sim. Gente, eu sou muito franca. Eu não vou ficar romantizando o negócio pra vocês. Quando eu tava lá, eu pensava no que tava acontecendo lá. Era outro foco. Eu não queria. Sabe o que acontecia na minha cabeça? Acontecia assim. Pra que eu fui casar na minha vida? Por que eu casei? Por que eu tive filho? E agora eu tenho filho, e agora eu nunca mais vou poder me desprender do meu passado. E olha o que acontece. Por que alguns cônjuges, quando separam, o outro lado, né, pensa em suicídio? Porque é isso. Eu pensei muitas vezes, principalmente por conta da questão da sexualidade. Quando eu comecei a achar que eu era homossexual, aí pronto, acabou com minha cabeça. Porque eu falei, pra que eu casei? Eu sempre fui isso aqui. E eu não vivi isso aqui porque eu nasci num lar cristão, me colocaram naquele contexto. Naquela época eu não acreditava mais em Deus. Então eu fiquei... Eu tive uma filha, então não tenho mais como voltar atrás. Eu não posso me assumir, porque tem toda uma questão de família e tal. Minha mãe já tinha lá falado com minha mãe, fofocas e tal, tinham coisas que não eram verdade, enfim. Ela já tinha me xingado toda, acabou com a nossa relação.
E eu fiquei, eu não posso nem começar uma vida nova, porque tenho uma vida pregressa, não posso apagar isso aqui que eu vivi. E é isso, é melhor eu não existir. Eu não tenho interesse em viver desse jeito. Eu achava que eu estava me encontrando, eu achava que estava feliz em alguns momentos, mas quando parava para refletir, era uma loucura. Eu conversava com a psicóloga e eu falava, eu não queria ter filho, não queria, eu amo minha filha, eu amo ser... Amor, abaixa aí um pouquinho, porque eu tô ouvindo aqui. E venha entrar aqui. E aí eu ficava extremamente confusa. Então vocês precisam pensar um pouco com a cabeça do cônjuge. Eles estão completamente perdidos. Eu estava completamente perdida. E graças a Deus que Eric não desistiu, que Eric não seguiu a vida dele sem mim. Porque, gente, era assim, um passo para eu definitivamente acabar com minha vida. Eric me mostrou a foto de uma moça que tá há um ano fora de casa e usando droga. Definhou. Eu vi a foto. Lógico, eu não entrei nesse tipo de droga que eu acredito que ela esteja consumindo. Mas a minha cabeça tava muito, muito perdida. Olha, meu marido disse exatamente isso, que fez coisas tão pesadas, porque quando ele pensava na possibilidade de voltar, tivesse a certeza que não dá mais, porque seria imperdoável. Eu disse que já tenho um perdão pronto, glória a Jesus. E eu nem pensava nisso, tá? Eu tinha muita certeza de que não ia voltar, que era impossível. E eu já tinha uma outra orientação sexual na minha cabeça também. Então, pra mim isso era impossível. Eu queria viver com ele como amigo. Muita gente pergunta isso, você sentia feliz sem ele? Sim, gente, só que isso não é felicidade, é isso que vocês precisam entender. Quem tá lá acha que tá feliz, quem tá lá acha que tá aproveitando, acha que aquilo é interessante, tem os picos de prazer, tem a euforia, daqui a pouco aquilo ali baixa e entra uma depressão, entra uma ansiedade. Que assim, aquilo ali não é felicidade. Chegou... E aí, amor? E aí, bem? Tudo bem? Tudo bem. Eric chegou agora, gente. Vocês que estão perguntando aí, cadê Eric? Ele tava resolvendo um problema e eu acabei entrando. Você conseguia dormir? Às vezes sim, às vezes não. Era muito incerto. Tinha dias que eu não sabia nem o que eu tinha feito. Tinha dias... sim, às vezes eu dormia por quê? Porque eu usava remédio. Eu fazia muito isso, mas assim, já tinha alguma coisa comigo desde antes, porque eu já fazia isso antes, lembra? Eu usava um remédio, eu não vou falar o nome pra não dar ideia. Eu usava um remédio que era um relaxante muscular mais pesado, eu dormia, acordava e tomava outro. Aí dormia, acordava, tomava outro, dormia, e ficava assim. Aí depois, com Olivia, eu não conseguia fazer isso. Mas nas semanas que ela tava com o Eric, eu fazia isso. Tomava o remédio, fumava maconha. Inclusive meu alarme aqui pra dormir, mas eu ainda vou fazer a mala. Então eu só dormia por conta disso, porque eu me dopava mesmo pra dormir. Na verdade, assim, eram pequenos suicídios diários. Eu não tinha condição, eu não tinha coragem de fazer aquilo, graças a Deus. Mas eu também me culpava com relação a isso, porque eu falava, você não tem capacidade nem disso, você não tem força nem pra isso, você não tem coragem nem pra isso, sabe? O inimigo mesmo. E aí eu conseguia fazer isso, né? Todo dia eu tentava dormir. Quer ir olhando aí, amor, as perguntas? Perguntaram ali se você tivesse engravidado, se eu teria lutado por você. Eu acredito que sim, a pergunta é pra você, né? Uma pergunta que fizeram pra você, a live é com você. Eu acredito que sim. Mas assim, eu
dificilmente eu teria feito isso, tá? Mas se tivesse acontecido, com certeza sim. Graças a Deus que isso não aconteceu, porque com a cabeça que eu tava, eu ia ter cometido um assassinato. Certeza. Deixa eu ver outra pergunta legal que fizeram aqui. Meu esposo está na Bélgica, não tenho oportunidade de servir, fico sempre perdida nesse aspecto. Gente, ó só. O serviço não é uma ajudinha que vocês dão pro Espírito Santo, não. O serviço é uma ajuda até pra você fazer algo. Mas assim, se você não tem condição de servir, não serve. É porque eu queria um filtro e você roubou o filtro. Vai lá. Vira pra você, vai. Não. Eu tenho que arrumar as malas. Você precisa confiar no Senhor. E confiar que o seu casamento vai ser estabelecido. E se você quer fazer alguma coisa, que é um serviço maravilhoso, você se aprofundar em você. Você ter... começar a ter um autoconhecimento, criar maturidade, se aprofundar no Senhor, ter experiências com o Senhor. Foca no seu crescimento, porque você também precisa estar pronta para essa volta. E aí é hora de confiar plenamente, porque definitivamente você não precisa ajudar o Espírito Santo. Não precisa. E assim, ele vai poder falar com você. Gente, eu vou falar pra vocês, Eric não me servia, não. Eu que dava as oportunidades, e aí nessas oportunidades ele me servia. Mas ele não ficava mandando nada, até porque se mandasse, tadinho, ia ser dinheiro perdido, ia jogar no lixo. Enfim, a única vez que mandou foi o ovo de Páscoa, não foi? Mandou o ovo de Páscoa. Mas assim, é isso, cada caso é um caso. Como eu falei antes, vocês conhecem o seu cônjuge. Então... E outra coisa também, no caso das mulheres, se você nunca fez isso, nunca validou seu marido, nunca serviu seu marido na questão do casamento, esse momento é um momento interessante de você fazer para que ele veja também a sua mudança. Mas se você não tem possibilidade nenhuma de fazer isso, você confia inteiramente no Senhor e foca no seu amadurecimento. Vamos lá. Eu tô super desabituada com as lives, e aí eu fico perdida aqui até na hora de ler. Você sentia saudade Se eu explicar assim, que você falou assim a frase que eu não te servia, né? Eu provia você de absolutamente tudo. Sim. Então explica isso, porque eu fazia tudo para que não houvesse necessidade de absolutamente nada. Sim. Explica isso, porque Com isso relação... não tem pra ele entender. Com relação, por exemplo, ele precisava dar uma pensão pra Olivia. Então ele não dava uma pensão pra Olivia, ele dava uma pensão pra mim, né? E todas as vezes que eu o requeria, ele estava disponível. Então sempre ele me servia, mas eu requeria ele, entendeu? É isso que eu tô falando. O que eu tô querendo falar é que ele não ficava me ligando, ele não ficava me mandando coisas, ele dava a pensão muito além, né, do que eu precisava, do que a Olivia precisava, e tudo o que eu falava com ele, que requeria, ele estava ali para me servir. É isso. Ficou mal colocado, não foi? Desculpa. Meu esposo não fala nem demonstra nada, mas de uns dias pra cá ele mudou na forma de falar comigo por mensagem. Pequenos milagres, os sinais, né? Fala como você se apaixonou novamente. Então, assim, nesse período de 2 meses que a gente tava junto, mas não tava, né? Junto convivendo, eu comecei a olhar pra ele de forma diferente de novo. E aí eu comecei a olhar pras mãos, aí achava as mãos bonitas, aí comecei a Aí comecei a olhar pra ele e achar bonito e a me admirar com relação às coisas que ele estava fazendo, e até com relação ao trabalho, assim, eu comecei a sentir um orgulho dele, que isso já tinha perdido há um tempo, né? E aí aquilo foi trazendo um quentinho no coração de novo, de querer estar ali com ele, e aí rolava, né, da gente ficar e tal, e aí foi indo até que eu quis voltar de vez.
E foi diferente, e o fato de eu ter entendido também o que é paixão, o que é amor de verdade, porque antes eu achava assim, existe a paixão e existe o amor que é mais tranquilo ali. Eu não via o amor como uma pessoa, como uma escolha. Então hoje eu sei o que é o amor, eu sei o que é o afeto, eu sei o que é a paixão, eu coloco as coisas no lugar, né? E tem aquilo que eu falei mais cedo e que eu volto a falar. É uma decisão. E depois que você se decide, é isso. Você continua. Conta o que você sentia quando ele te servia. Tem as fases, né? Na primeira fase, eu queria que ele não fez mais que obrigação. É o mínimo que tem que fazer pelo que me fez. Muita gente escuta isso. Inclusive, tem uma pessoa que eu acompanho de perto que o marido falou, pegou, né, não deu um valor que deveria dar pra essa pessoa. E aí falou, não, fica aí por tudo que você fez. Então, tinha muito esse sentimento de eu preciso recuperar aquilo que me foi tirado, nem que seja financeiramente. E aí, era uma questão de vingança, né? Depois, comecei a achar que é porque ele tá se sentindo culpado. Inclusive, com relação à carta de perdão, eu achava que tinha mais a ver com ele. Eu era tão egoísta que eu achava que todo mundo era, né? Então, eu achava que a carta de perdão tinha mais a ver com ele do que comigo. Não, você tá querendo se livrar da culpa e tal. E aí depois não, eu comecei a ver aquilo como um ato de amor, de fato, e de cuidado, de zelo que ele sempre teve e que eu que me fechei para aquilo ali, né? Até começar a retribuir. Você sempre teve essa fala mansa? Não. Não mesmo. Tem uma amiga minha que é Ingrid, a secretária de Eric. Ela falou comigo que na época que eu tava fora, ela frequentava muito a minha casa antes e nesse período que eu fiquei fora, ela frequentou também, ela não sentia mais paz lá e ela falou que a minha voz era diferente, que o timbre era diferente, a entonação era diferente. E aí depois foi gradativamente mudando e hoje também é uma questão de exercício. De falar de forma mais calma, de ter cuidado com as palavras, de trazer mais feminilidade em tudo. Nas minhas roupas, na forma de falar, na forma de me arrumar, enfim. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Meu marido hoje disse que Deus está preparando coisas boas para nós, mas ainda está com a Amy. É a circunstância que o inimigo ainda está lá, né, usando, mas você precisa crer naquilo que até o seu marido já crê, que Deus está preparando coisas boas para vocês. Na verdade, Deus já preparou, já está à mesa. Tem uma música dos Arrais, que eu não vou lembrar aqui, mas tem uma passagenzinha que fala assim: e lá estava você, na rua imunda, nua, mendigando o pão que eu já te dei. É isso que a gente faz. A gente mendiga aquilo que o Senhor já colocou na mesa pra gente, e a gente só precisa acessar através da fé, né? Isa, meu marido, voltou, mas ainda procura a OM como agir para ele parar. Você continua... O que você tem que fazer? Ser esposa. Amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente, estar ali para ele, servindo, sendo esposa. Cumpra a sua função como esposa. E esquece essa parte por enquanto. Porque assim, não, dentro daquilo que é relacionado a ele, você não tem como mexer. É o Espírito Santo que vai mexer. Então você faz aquilo que cabe a você. Eu vou ser esposa. Eric é marido. Eu não posso influenciar. Eu não posso mexer lá dentro dele para consertar. Não tem como fazer isso. Então você sossega. Não tem como você ficar futucando o celular, vendo o que ele falou com a outra mulher. Esquece isso.
Deixa que essa parte o Senhor vai tratar com ele. Ele está no processo dele, você está no seu. E cada um vai estar num estágio. Ele pode estar mais, com certeza, né? Óbvio. Ele vai estar mais embaixo, mas você se acalma que ele está no processo. Ele já está em casa. Então, é um processo para ele também. Daqui a pouco ele vai passar. Se acalme. Eu não tinha quando eu voltei, eu não tinha um contato de... como é que fala? Amoroso, né? De conversas assim, em tons mais românticos e tal. Mas eu queria ser amiga. E não tinha bloqueado as pessoas, ainda só que eu achava que aquilo ali era natural, porque, nossa, eu já voltei, eu não vou ficar mais com ninguém, mas eu posso conversar com as pessoas. Mas eu não tinha um olhar pra Eric de, não, isso machuca ele, isso aqui não, isso aqui não faz sentido eu ter conversas com essas pessoas que fizeram parte desse período da minha vida, então eu preciso bloquear. Mas eu não tinha isso claro na minha mente. Isso foi vindo aos poucos, dentro da minha transformação. E é isso. Vocês precisam entender que cada um tem o seu processo. Quando o Senhor fala que nós somos pescadores de peixes, vocês vamos mais fundo nessa metáfora. Cada peixe, ele é pescado de uma forma. É uma isca diferente, é uma ferramenta diferente. Tem uns que você pesca no mar, tem uns que você pesca no rio, tem uns que você usa barco, tem outros que você não precisa usar barco. Tem uns que você pega de rede, tem outros... Enfim. Então, cada um vive o seu processo. Deixa ele viver o dele. Como foi o processo para você ir de novo na igreja? Ir de novo na igreja não rolou, né? Mas voltar para o corpo de Cristo foi assim. O Senhor começou a falar muito, muito, muito comigo com relação a... em forma de sonhos. Com Eric também. Claro que eu sou muito mais feliz que antes, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse rostinho sem botox. Brincadeira, mas, gente, isso é óbvio. Pelo amor de Deus, isso é óbvio. Aquilo ali não é felicidade. A gente só acha que tá feliz, só acha. Enfim, quando eu fui curada da fibromialgia, que eu acho que eu já contei em uma das lives, conversando com o Abner no telefone, eu tive um encontro assim maior com o Senhor. Mas até esse processo de voltar para o corpo de Cristo foi um processo gradativo. Comigo, né? Mas aí, nessa cura foi a virada de chave, assim, para eu entender de fato quem era o Pai, para eu entender de fato quem eu era em Cristo. E desconstruir algumas coisas na minha cabeça, crenças equivocadas de religiosidade que eu tinha desde sempre, sabe? E foi uma bênção, graças a Deus. Não, Eric nunca pensou em acabar com a vida dele. Nunca. Ele sempre foi mais maduro do que eu com relação a isso, mais forte emocionalmente. Toda uma bagagem, né, gente, de criação. Ele vem de uma família estruturada, isso faz muita diferença na vida, no crescimento emocional de uma pessoa, na formação de uma pessoa, no caráter, nas virtudes. É diferente, ele vem de uma família com pais presentes, estruturada, e eu não tô falando com relação ao financeiro, não. Tô falando de estrutura familiar, pai, mãe ali presente e tal. Eu não. Eu vim de uma bagunça, assim, e aí isso acaba colocando você vai colocando você num lugar de vítima e de não aceitação e várias questões emocionais, enfim, fica uma bagunça isso aí. Até para ligar e falar com ele, pensava nos horários que ele estaria sozinho. Perfeito, precisa fazer isso. Você sentia o Espírito Santo agir de incomodar? Sim. Não era nítido pra mim, mas eu tinha uma clareza sobre as coisas. Um dia a psicóloga falou assim: você cresceu em família cristã, você sempre esteve ali na igreja e agora você fala que não acredita em Deus.
e se você voltar a acreditar? Daí eu falei pra ela, aí eu vou ter certeza que ou eu tô possessa, ou eu tô opressa, ou eu tô os dois. Eu tinha uma clareza. Não é que você sai e vai viver aquela lama inteira que você esquece tudo que você aprendeu. Não, mas você simplesmente não sente mais, né? Só que o Espírito Santo, ele me livrou, o Senhor me livrou de muitas situações terríveis, né? Ele me poupou de muita coisa. E eu, mesmo sem acreditar, eu sabia que era uma mão do Senhor. E lá no fundo vinha uma coisa assim: se Ele existe, Ele vai te limpar, não importa o tanto que você se sujar. Me foi dito isso, né? E eu fiquei com essa palavra. 2 anos separados, eu não estou feliz, é uma falsa felicidade, é uma falsa sensação de prazer que some tudo ao anoitecer. Eu não entendi se você quer a restauração ou se é sua esposa que quer a restauração, mas se for ela, que bênção, hein? Volta logo. Volta logo. Vamos orar sim. Vamos lá, tem mais alguma coisa, gente? Ou a gente já pode encerrar? Meu Deus, foi muita pergunta e eu me perdi aqui. Me perdi mesmo. Bom. É isso? Quer falar alguma coisa? Nada. É com você hoje, ore. Você vai orar também. Vamos orar sim. Antes tem... Você reparava se o Eric tinha mudado? Sim, reparava. Só que eu achava que aqui paredes mais escalão Everest. Estou sabendo se estou acompanhando, eu amei. Antes de finalizar de orar, deixa eu falar pra vocês mais uma metáfora super interessante, só que essa quem usa é o Dr. Jorge. Além dessa da plantação, que é interessante que vocês lembrem, tem isso aqui, ó. É porque eu botei um bilhetinho. Mas olha a bagunça que fica, né, no bordado. Eu acabei deixando assim porque o Dr. Jorge usa muito essa referência, né, meu bem? Que se você tá olhando ali o bordado de baixo, você acha tudo muito bagunçado, você não entende nada. Mas daí quando você olha de frente, né, quando você vê a obra completa, aí sim faz sentido. Então, vocês precisam entender que a gente ainda está nessa fase do bordado, assim, não tá completo ainda. Então, você vê uma coisa meio bagunçada pra você, isso aqui não faz sentido, vai por que aconteceu isso, mas por que esse nó aqui embaixo? Calma, confia, tenha fé. Sim, fui eu que fiz. Fiz pra gente levar lá pra Dr. Jorge. Olha que fofinho. E coloquei aqui a estrelinha do bebezinho que eles vão encontrar lá no céu. Então vamos, né? Vamos orar? Vem orar. Você que vai orar, amor. Meu Deus do céu, ele quer ficar mesmo de folga. É seu dia, seu espaço. Vamos. Você tinha recaídas com o Eric uma vez só, mas assim, foi bem complicado, enfim. Mas estamos aqui, né? Já deu tudo certo. Vamos, peço que vocês orem com a gente também pela viagem que a gente vai fazer, que a gente não fique preso em nenhuma manifestação, que a gente chegue lá, que cumpra o propósito, enfim. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui. Temos 262 pessoas agora, nesse momento, e vamos orar? Vamos orar. E, pessoal, eita, glória. Tá bom, pode deixar, vou voltar de vez em quando aqui, viu? Muito obrigada, viu? O Instagram é seu.
Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo de aprendizado. Amém, Senhor. Muito obrigada porque o meu marido não desistiu de mim. Muito obrigada porque tem essas pessoas que não desistem e não vão desistir das suas famílias. Amém, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque podemos confiar no processo. Podemos confiar que aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já nos colocou à disposição na mesa. Muito obrigada e que nós possamos todos os dias confiar mais e mais, ter plena certeza daquilo que o Senhor já fez. Que o Senhor coloque ainda mais fé no nosso coração. Amém, Pai. Que o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, nos dê discernimento, Amém, Senhor, de Senhor. sermos Amém, conduzidos em cada situação. Abençoe cada pessoa que está agora com a gente ao vivo nessa live. Amém, e cada Pai. cônjuge, Senhor, que eles sejam tocados nesse momento, que eles se arrependam de estar na tua presença. Amém, e Pai. achando que era porque era rotina ou algo assim, mas sabendo no fundo que era o Espírito Santo, que o Senhor faça, Senhor, também com essas pessoas. Amém, Pai. E que todos aqui sejamos prova viva do seu amor. Amém, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti e porque sabemos que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Te glorificamos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, minha gente. A gente ama vocês. E até a próxima. Cadê?